Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus, mais uma vez nós estamos reunidos para adorar ao Senhor, Deus eterno e santo. Nesta noite nós queremos suplicar a infinita graça do Senhor sobre nossas vidas. Pai eterno, no nome de Jesus, pedimos tua bênção sobre nós, sobre teus filhos. Que o Senhor seja com cada um, dando a divina graça e sabedoria para viver de modo digno do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, suplicamos tua direção para que tudo que aqui fizermos seja para a glória e honra do Senhor. Pedimos tua bênção em nome de Jesus. Amém? Queridos irmãos, nós estamos estudando sobre o derramamento, aliás, a promessa do Espírito Santo. Quarta-feira passada, nós começamos e vamos dar continuidade nesse estudo. Porém, antes de adentrarmos no estudo, nós vamos louvar ao Senhor, bendizer o nome do Eterno, o Supremo Deus, Criador do céu e da terra. Amém? Vamos louvar ao Senhor? Antes eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixarás 99 só pra me encontrar.
traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, de Deus. Oh, que vem estar às 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, amor de Deus. Glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou contar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E merecida a vida, graça recebi, pois sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz, me chamou, gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Glória a Deus. Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Convido aos irmãos a continuação do estudo que nós estamos tendo, batismo, plenitude do Espírito Santo. Nós iniciamos o primeiro estudo, a promessa do Espírito Santo, e agora nós vamos dar continuidade à promessa de uma bênção diferente. Especialmente nós temos uma passagem que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 8 diz: quanto maior ainda é a glória que acompanha o domínio do Espírito de Deus. Amém? Podemos ir a este derramamento, o batismo do Espírito, haveria de ser uma das bênçãos mais distintivas da nova época. Tanto que o apóstolo Paulo pôde descrever a nova era, iniciada por Jesus, como ministério do Espírito Santo. É claro que isso não quer dizer que o Espírito Santo não existia antes. O Espírito Santo é Deus e, portanto, eterno. Também não quer dizer que ele estava inativo antes, no tempo do Antigo Testamento. Ele estava incessantemente ativo na criação, na preservação do universo, na providência, na revelação, na regeneração de crentes e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Mesmo assim, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias, que Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos, como veremos. Nesse sentido, Isaías falou no dia em que o Espírito seria derramado sobre nós lá do alto. Isaías 32, versículo 15. E em Isaías 43, versículo 3, Deus prometeu: derramarei a água sobre o sedente e torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre toda a posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. A mesma terminologia foi usada por Ezequiel, a quem Deus disse: saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. Ezequiel, capítulo 39, versículo 28 e 29. Da mesma forma, em uma mensagem mais conhecida, Deus disse: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2, versículo 28. João Batista, o último profeta da ordem antiga, resumiu esta expectativa em sentido conhecido, que acreditou o derramamento do Espírito ao próprio Deus, ao próprio Messias, a quem disse: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, versículo 8. A essa altura, é instrutivo observar que esta profecia de João, registrada pelos 3 evangelistas sinóticos, com o futuro simples: ele vos batizará. E no 4º evangelho, toma a forma de um particípio presente:
Eu não o conhecia, aquele, porém, que me enviou a batizar com a água, me disse: aquele sobre o qual vires descer e pousar o Espírito, é esse que batiza com o Espírito Santo. João capítulo 1, versículo 33. Este uso do particípio presente tira do verbo os limites do tempo. E ele descreve o evento único que foi o Pentecostes, mas o ministério específico de Jesus. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Na verdade, as mesmas palavras, batizon, que aqui se refere a Jesus, não são aplicadas por Marcos, João Batista. Geralmente João é chamado de o Batista ou Batista. Porém, 3 vezes na narrativa de Marcos, como 1:4, 6:14 e 24, ele é chamado de o Batizon. Diferença que não aparece em nossas traduções em português, mas o que significa é o batizador, no Novo Testamento. Em outras palavras, assim como João é chamado de Batista ou o batizador, porque a característica de seu ministério era batizar com água. Também Jesus é chamado de o Batista ou o batizador, porque a característica de seu ministério era batizar com o Espírito Santo. Essa referência ao ministério diferente de Jesus é reforçada pelo versículo 29 do mesmo capítulo 1, em que João Batista diz: e eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Trata-se de outro particípio presente do airon. E se juntarmos versículo 29 e 33, descobriremos que a obra característica de Jesus é dupla. Ela inclui uma remoção e uma adoção, uma retirada do pecado e o batismo com o Espírito Santo. Estes são os 2 grandes dons de Jesus Cristo, nosso Salvador. Eles são sempre apresentados juntos pelos profetas no Antigo Testamento e pelos apóstolos no Novo, e não podem ser separados. Por isso Deus prometeu através do profeta Ezequiel: aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. Porei dentre vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Amém. Estas 2 promessas de Deus são, na verdade, são as 2 grandes bênçãos da nova aliança, profetizada por Jeremias, porque os termos da nova aliança incluem estas palavras: na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhe escreverei, perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. É um testemunho maravilhoso a unidade da Escritura, verificar como os apóstolos retomaram esta promessa relacionada com a nova aliança. Eles sabiam que a nova aliança tinha sido agora estabelecida e ratificada pelo sangue de Jesus. Mateus 26, 28, Hebreus 7, 22 e 8, de 1 a 3. É por isso que falaram abertamente que as bênçãos da aliança prometidas agora estavam disponíveis através dos mesmos Senhor Jesus. Assim, Paulo chamou os ministros cristãos de ministros de uma nova aliança, avançando em seguida para descrever como ministério da justiça, isto é, justificação. É como o ministério do Espírito, segundo Coríntios 3, de 6 a 9. Na mesma semelhança, o apóstolo Pedro exclamou
no dia de Pentecostes: arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Assim Pedro garantiu a todos que se arrependessem e crescem desse testemunho público e de sua fé pertinente em Jesus, sendo batizados em seu nome, que receberiam gratuitamente de Deus 2 presentes: o perdão de seus pecados e o dom do Espírito Santo. Além disso, uma leitura cuidadosa dos 2 primeiros capítulos de Atos leva à conclusão de que este dom do Espírito é sinônimo de que antes era chamado de a promessa do Espírito. O batismo do Espírito e o derramamento do Espírito está em Atos 2, 17 e 33, embora possamos dizer que duas destas expressões, porém mais ênfase no ato de dar e as outras duas no ato de receber o Espírito. Podemos resumir tudo isto dizendo que aqueles crentes pertinentes receberam o dom do Espírito que Deus tinha prometido antes de Pentecostes e que foram batizados com o Espírito que Deus derramou no dia de Pentecostes. E que foram batizados com o Espírito que Deus derramou no dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro conservou a sua convicção sobre esta identificação de significado quando Cornélio se converteu. Mais tarde, recebeu o Espírito. Pedro se referiu àquilo como batismo e como um dom do Espírito. Atos 11, 16, 17. À luz de todo este testemunho bíblico, parece-nos que está claro que o batismo do Espírito é idêntico à promessa ou dom do Espírito. É tão importante, tão integrante do Evangelho da salvação quanto a remissão de pecado. Certamente, jamais devemos pensar na salvação em termos meramente negativos, como se ela consistisse apenas de uma nova libertação do pecado, culpa, ira e morte. Agradecemos a Deus porque Ele incluiu todas estas coisas, mas ela abrange também as bênçãos positivas do Espírito Santo, que nos regenera, vem morar em nós, nos liberta, nos transforma. Quão trancada fica a nossa pregação do Evangelho se darmos ênfase somente a um lado. É que o Evangelho glorioso temos para compartilhar quanto nos mantemos fiéis às Escrituras. Quantos pecadores se arrependem e creem em Jesus, não somente tira seus pecados, mas também os batiza com o Espírito. De fato, Paulo coloca isto para Tito em termos dramáticos. Quando Deus salva, Ele não somente nos justifica por sua graça, mas também nos faz passar por um lavar ou um banho. Se isto é uma referência ao batismo na água, como é provável, então é a indicação de que significa o batismo na água. Paulo descreve como uma expressão meramente composta. É um banho de renascimento, renovação, isto é, por meio do Espírito Santo, que derramou sobre nós de maneira abundante, através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Assim, vemos novamente que o Espírito derramado para nos regenerar, renova também e faz parte da salvação. O batismo ou dom do Espírito realmente é uma das bênçãos especiais da nova era iniciada por Jesus. Licença.
a promessa de uma bênção universal. O próximo passo do nosso estudo é constatar que o derramamento ou batismo do Espírito não é somente uma bênção diferente, especial para esta nova era, por não ter estado disponível antes, mas também é uma bênção única, universal, por ser derramada direto, recebida por todos os filhos de Deus. Isto já transpareceu no fato de que ela é parte da salvação que Deus nos concedeu por meio de Cristo. Todavia, há ainda outra evidência que os confirmam. A primeira é a profecia de Joel, como Pedro entendeu. A ênfase na promessa de Deus através de Joel está na universalidade do Espírito, do dom do Espírito. Vejamos o termo que Pedro citou. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Atos 2,17. Isto não pode estar se referindo a toda a carne, seja qual for a sua disposição interior de receber o dom e o seu arrependimento e sua fé. Refere-se a toda a carne, independentemente de sua posição, privilégio exteriores. Indica que não haveria distinção de sexo, idade, dignidade, raça, no recebimento deste dom divino. Porque tantos filhos como filhas, jovens ou idosos, servo ou serva, e mesmo todos que ainda estão longe. Versículo 39. O que se refere aos gentios irão recebê-lo ainda mais, independentemente da idade, sexo, raça e classe social. O dom inclui todos os que se arrependem e creem. No tempo do Antigo Testamento, apesar de todos os crentes serem realmente regenerados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas especiais, para ministérios especiais, em épocas especiais. Ele ainda capacita pessoas especiais para tarefas especiais, como veremos mais adiante. Porém, agora este ministério é mais amplo e profundo que jamais foi no tempo do Antigo Testamento. Então, qual é a diferença entre o ministério do Espírito Santo nos dias do Antigo Testamento e nos nossos dias? Primeiro lugar, todos os crentes de todas as raças participam agora das bênçãos do Espírito. E em segundo lugar, apesar de os crentes do Antigo Testamento terem conhecido a Deus e experimentado um novo nascimento, a presença do Espírito morando agora nos crentes é algo que eles nunca presenciaram e que faz parte da nova aliança e do reino de Deus profetizado tanto pelos profetas como pelo Senhor Jesus. Jeremias 31, 33, Ezequiel 36, 26, 27, João, o apóstolo João, capítulo 14, versículo 16, 17, Romanos capítulo 14, versículo 17. Em terceiro lugar, a obra diferente do Espírito Santo se relaciona essencialmente com Jesus Cristo. Vimos acima que eles, em seu ministério de santificação, revela Cristo aos crentes e forma Cristo nos crentes, isto é, pela natureza do assunto. Eles não poderiam ter feito antes que Cristo viesse. João 16, 14, Gálatas 4, 19 e Efésios 3, 16, 17. Pedro entendeu que a profecia de Joel, prometida este dom, o batismo do Espírito, a todos os crentes, isto parece claro na conclusão do seu grande sermão em Atos 2,
38 a 39, onde ele aplica a passagem aos seus ouvintes. Arrependei-vos, cada um de vós, e seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros, para nós também, é a promessa que nós herdamos. Veja versículo 33. Para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para os quanto o Senhor Deus chamar. Esta última sentença é uma afirmação muito clara e impressionante, quer dizer que a promessa do dom, o batismo do Espírito, é para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. A promessa de Deus está ligada à vocação de Deus a todos que acatam o chamado de Deus e herdam a promessa divina. Amém? Estamos vendo sobre batismo, plenitude no Espírito Santo de Deus. Nós vamos parar um pouquinho agora para continuarmos na próxima quarta-feira, dando continuidade ao estudo sobre o batismo do Espírito Santo. Convido os irmãos agora a orarem conosco para encerrarmos este momento. Senhor Deus dos Pai, em nome de Jesus, colocamos nas Tuas mãos nossas vidas e agradecemos ao Senhor pela Sua infinita graça, bondade e amor que tem tido para conosco. Que a mão santa e poderosa do Senhor se estenda sobre cada um dos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos dando a direção e a orientação para que tudo seja para a glória e honra do Senhor. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.